a gente se propôs, né, o nosso propósito é trabalhar com a inclusão de pessoas em todos os lugares, pessoas que se vê excluída do padrão geral da sociedade, quanto à questão da raça, a questão racial, a questão social, física, de moradia. Existe a exclusão e a gente trabalha para incluir pessoas. E nesses dias atuais, estamos falando das Paralimpíadas. E a pergunta que fica é, o ouro da Paralimpíada, o ouro do Brasil, ele é diferente do ouro do pessoal das Olimpíadas que terminaram recentemente? Será que é? Ou é ouro? Ou não é ouro? Há muito tempo já cantou um poeta que o ouro afunda no mar e a madeira fica por cima, mas que não deixa de ser ouro. E a gente está vendo, a gente tem visto um tratamento diferenciado nas Olimpíadas em relação ao quadro de medalhas do Brasil. Muitas medalhas, o Brasil triunfando em várias modalidades esportivas. Se olhar em número de medalhas, já equipara a Olimpíada passada, mas a divulgação está menor. O espaço que se tem na mídia é menor. Será que os donos da mídia pensam ainda que as pessoas, os atletas paralímpicos, atingem uma audiência menor? Eles são em minoria em relação ao todo do Brasil? É uma pergunta que precisa ser feita e ser questionada. Nós também estamos vendo as empresas que patrocinam as Paralimpíadas e estamos observando qual o trabalho que elas fazem da inclusão. Elas cumprem as cotas, elas empregam pessoas com deficiência em seus quadros. Esses questionamentos precisam ficar para a sociedade digerir e fazer acontecer coisas melhores e a gente buscar um mundo de justiça e liberdade para todas as pessoas. Ora, se o atleta paralímpico ele consegue subir no mesmo pódio que o atleta que não é paralímpico, isso tem um símbolo nisso tudo. Qual que é o símbolo? Que numa certa situação ele tem o mesmo peso que o outro cidadão que não tem deficiência, né? O cidadão que não tem deficiência, ele pode ser engenheiro, pode ser médico, carpinteiro, economista, motorista e outras coisas. O atleta, ele pode fazer natação, fazer atletismo, jogar vôlei, jogar tênis e todas as modalidades. Goalball, que vimos no Brasil indo muito bem, fazer natação. As pessoas ainda insistem em separar, apartar as pessoas que têm deficiência das que não têm. Isso fica muito claro no processo da Paralimpíada. É um processo de apartar pessoas. E é um processo de não levar em consideração que todas as pessoas são pessoas, independente de sua condição física, da sua condição social, do seu local de moradia, se ela é cega, se ela não é. E a gente tem pesquisado, tem lido, tem buscado entender porque o mundo está assim. Então, quem quiser se aprofundar nessa questão, deve procurar uma obra que se chama A Epopeia Ignorada. Isso vem desde muitos anos atrás, que tinha o entendimento que o ser que nascia com deficiência era improdutivo e podia até morrer. Nas tribos eles matavam, acabavam. Depois veio a igreja com o seu discurso de piedade e passou a acolher. E também teve a história da guerra, que os soldados mutilados tinham que ser tratados como aqueles que lutaram um dia. Pois bem, essa busca de uma sociedade inclusiva
Eu tenho dito para as pessoas que é uma questão cultural. Não adianta os políticos fazer lei, fazer projetos e querer mudar estruturas da cidade se culturalmente as pessoas não entendem o outro. Não existe a empatia, não existe o respeito. Aí quando vê um ceguinho tocando violão, ele é o máximo. Não, ele toca violão. Ele desenvolveu esse potencial dele de tocar violão. O outro ceguinho toca acordeon na pracinha, põe lá a caixinha dele para pegar moeda. Tem muita gente que não toca um acordeão igual, então fica impressionado, aí dá uma moedinha para ele e tal, chega em casa e fala. Ainda tem aquelas velhinhas que ficam em volta e falam, isso é o dom de Deus, que Deus deixou para ele. Não, Deus deixou tudo para tudo. E cada um tem que seguir o seu caminho. O que não pode é as pessoas se prevalecer do arrobo, da arrogância, da soberba e se achar melhor só porque ela consegue o que o outro não consegue. Até porque o mundo louco, o mundo moderno, líquido de muitas coisas, existem pessoas que sofreram. Nós conhecemos aqui até uma senadora muito famosa, que era uma moça que nem todas, que também curtiu o que todas as moças da idade dela curtiam. E um dia aconteceu algo na vida dela e ela ficou tetraplégica. Então, existem outras pessoas assim famosas, conhecidas. A gente tem que conversar dessa questão de incluir pessoas, porque é um tema que não pode sair da sociedade mais. Esse momento, nós estamos no dia 2 de setembro agora, gravando isso aqui, em processo de eleição. Então você vê todo candidato, até candidato a vereador, que nem sabe o papel do vereador. Não, porque eu vou criar rampa, calçadinhas, tudo conversa. Isso é cultura. Isso teria que ter. Existe a lei brasileira de inclusão, existe as normas da BNT para seguir, existem muitos números de cidades e de pessoas que se deram bem, pessoas que fizeram sucesso mesmo com sua deficiência. E as pessoas não procuram nem saber qual é o percentual de pessoas com deficiência que tem no país. Somos muitos milhões e milhares de pessoas nas grandes cidades, centenas de pessoas nas cidades menores. Nesse sentido, a gente tem conversado, tem feito palestra, treinamento. Eu devo dizer para vocês que eu tenho um e-book que eu posso até disponibilizar para quem quiser. Eu fiz um texto fazendo uma reflexão. Tudo é um processo de treino. A pessoa nasce do jeito que ela é. Ela vai treinando, ela vai aprendendo a tocar, vai aprendendo a escrever, aprendendo a falar. E ele vai produzindo alguma coisa e vai se tornando uma pessoa útil para a sociedade e também dando alegria para os seus, que podem vê-lo como uma pessoa ativa e não como uma pessoa que fica esquecida, fica inativa. Com isso, eu tenho criado essa rede social, estou produzindo, para chamar essa conversa com quem estiver disposto a fazer. A indústria cresceu. Existe a RIATEC. A RIATEC é uma feira internacional que acontece em São Paulo, que tem todos os equipamentos eletrônicos, toda a tecnologia que o homem tem conhecimento a serviço de pessoas que têm deficiência. Lá tem braço, tem pernas, tem cadeiras, tem olhos, tem tudo. Se a indústria se interessou, é porque existe mercado. Se existe mercado, é porque existem pessoas. Então, por que as pessoas ainda resistem? Porque elas têm um sentimento de antipatia, de achar, deixa pra lá, não sei o quê. Não deveria ser assim. Existe políticas governamentais que podem ajudar muito bem a acessibilidade das pessoas. Quem foi na RIATEC, eu estive lá. A RIATEC é uma feira enorme, internacional, que lá tem tudo
o que uma pessoa com deficiência precisa. Tem joelho, tem cotovelo, braços. E por que as pessoas não vão? E por que a Riatec, às vezes, também não divulga mais, traz para dentro do seu campo esse mundo de pessoas com deficiência? Nas escolas, nas praças. O esporte está mostrando isso. O esporte está mostrando. Eu vejo em muitas cidades, já tem atletas paralímpicos fazendo bonito na sua cidade, representando muito bem a sua cidade em competições regionais. E as Paralimpíadas está sendo um exemplo, a confirmação do que a gente fala, que existe, na verdade, uma segregação das pessoas, que as pessoas estão superando. A palavra nem é superação, é permitir que cada um possa aproveitar o seu potencial. Quem viu lá o Gabrielzinho da natação, quantas pessoas conseguem nadar igual a ele? Né? E o rapaz nadou, fez medalha de ouro, e outros atletas lá, bonitos, maravilhosos, conseguiram medalhas. Né? O Brasil tem que se orgulhar dessas medalhas e dessa classificação que está obtendo, que tem obtido nessas Paralimpíadas. O nosso desapontamento é que a mídia grande parece não estar dando o espaço que deveria dar, embora exista empresas patrocinando. Então, a gente reforça aqui que o problema está nas pessoas que não têm nenhuma deficiência e as pessoas que não compreenderam a importância de incluir as pessoas que estão excluídas. Nesse momento estamos falando aqui agora de pessoas com deficiência e Paralimpíadas, mas nós podemos falar de outras questões, segmento racial, segmento da pobreza, LGBTQIA+, que também estão excluídos. Quando a gente fala de inclusão, é de todo mundo, uma sociedade justa, onde todas as pessoas possam estar no mesmo lugar quando elas querem, sem ser importunadas. É isso. No momento e a gente tem que buscar para um dia não ter mais isso. É igual na escola, a mesma discussão que se tem nas escolas hoje. Ah, o menino tem um problema na perna, de rampa, como é que faz? Nós vamos colocar ele na quadra ou fora da quadra? Não, nós vamos colocar ele na quadra junto com os outros. E ele faz o que é possível. Né? Não tem. Eu, por exemplo, faço academia. Só que eu faço com o mesmo personal que treino todo mundo. Uso os mesmos equipamentos, puxo os mesmos ferros, faço a mesma bicicleta, a mesma esteira, a mesma lá. Só que é claro que eu faço de acordo com o meu potencial. Eu não vou ficar aí medindo força com aquele cara que é bombadão, que está lá direto, que é dele, ele está lá para aquilo. Quando você vai para a academia, você vai por um motivo. Eu vou lá para o condicionamento, eu preciso, faço bicicleta, esteira, e puxo ferro, faço bíceps, essas coisas todas que tem que fazer, com o meu tamanho, né? Aquilo que eu posso. O que não pode é alguém determinar o que você pode ou o que você não pode. Acho que você tem que dar liberdade para a pessoa usar o que ela tem. Se eu fosse usar as condições que as pessoas pensavam que eu tinha, eu não seria o jornalista que sou, porque os caras falavam assim, tem que datilografar depressa, e você não passa no teste de datilografia. Aí eu falava, não, se eu for para um escritório, no teste de datilografia, realmente eu perco, porque a SDFG, com duas mãos, é difícil. Mas eu aprendi a datilografar só com a mão direita, e hoje eu digito com a mão direita. O importante é o texto que sai publicado, que quem vê não sabe quem é o cara que fez. É o que nós estamos falando agora do ouro. O ouro é o ouro. Você vai lá ver uma galeria, você vai ver um monte de troféus, medalha de ouro, de bronze e de prata. Você não imagina quem é o cidadão que teve. Numa linha de produção de uma fábrica, o que manda é o resultado. Né? O cara conseguiu encaixar, montar as peças, ficar na linha de produção, beleza, ele está lá. Agora, você não vai querer que esse cara faça coisas que estão além do potencial dele. Sabe? É querer assim, tudo bem, então
eu vou treinar para fazer alguma coisa que precisa habilidades ao mesmo tempo, numa mão e na outra, numa perna e na outra. Se o cara não tem função numa e na outra, ele não vai fazer. Mas o que ele pode fazer, ele faz. O que precisa é quebrar esse paradigma de olhar a pessoa com indiferença porque ela tem uma condição física diferente. A gente aprendeu a ver um padrão de cidadão. Um padrão de cidadão com 2 pernas, 2 braços e tal. E você vê aí na mídia sempre história de atletas que ficaram tetraplégicos, paraplégicos e voltaram a fazer esporte do seu jeito, mas eles fazem. Se você for ver hoje, tem atletas no vôlei adaptado. Quem viu aquele vôlei lá, as mulheres sentadas, entendeu? E muitas ali já fizeram vôlei em pé na quadra, mas foram fazer vôlei. Entendeu? Ainda existe essa discussão de fazer Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu imagino que a evolução vai eliminar Paralimpíadas, vai ter apenas Olimpíadas para todo mundo. O esporte tem uma energia muito grande. Você pode ver que às vezes o cara é até um político bem picaretão, mas ele é esportista. Então ele aparece ali erguendo troféu, medalha, bombado, e todo mundo começa a achar que o cara é legal. A energia do esporte, de falar que o cara é um vencedor, o esporte ele vende a imagem do triunfo, né? O cara que faz esporte é um lutador, é um cara que só quer vitória, que busca ganhar. Então, a energia do esporte é isso. Eu vejo aqui no interior, eu passei por uma secretaria de esportes em Campinas e essa experiência me fez ver assim. Toda cidade, quando ela vai receber os jogos abertos, os jogos regionais, que é a gente até brincava que é uma Olimpíadazinha, tinha um cara de rádio que falava que os jogos abertos é as Olimpíadas Caipira. A gente percebia que a cidade muda, o prefeito muda a cidade, muda até a rede de hotéis, a entrada da cidade, os ginásios de esporte, a cidade fica tudo bonita. Por quê? Porque está tendo uma grande competição. A história das competições, ela vem desde o tempo da Grécia, né? Que os caras tinham que ter jogos, tinham que vencer. Então o esporte tem essa energia, né? O esporte, quem lida com o esporte, carrega esse sentimento de vencer, de competir com o outro e também de solidariedade. A competição ela requer solidariedade, ela requer respeito ao adversário, né? Você vê lá na Olimpíada, no boxe, as mulheres se quebrando, de repente uma vai lá, abraça a outra, entendeu? O esporte ele é bonito por isso. E a gente percebe neste momento o avanço que as pessoas com deficiência, praticantes das mais variadas modalidades esportivas, que estão lá em Paris nas Paralimpíadas, a gente percebe eles dando um salto de qualidade, mostrando para o mundo que é possível estar no mesmo lugar que está todo mundo. Essa é a mensagem bonita que tem das coisas de estar. Legal. Se você não gravou... Não, tá gravando. Então tá. E aí a outra pergunta, a terceira que eu estava pensando aqui que eu ia fazer também é o mesmo assunto dessa mulher que eu vi na reportagem, e aí ela falou assim, eu espero que daqui para frente Paris comece a enxergar, mesmo já mudando a estrutura, mas futuramente eu espero que as Paralimpíadas indo embora, ela continue esse trabalho, porque ela vê que fica muito mais fácil, não só para mim, cadeirante, como para quem está no mesmo local à minha volta. Por exemplo, ela comentou o seguinte, eu vou ter que atravessar uma rua, que a sarjeta é desse tamanho. Infelizmente, eu tenho que fazer com que outras pessoas, que às vezes está correndo para o trabalho, está atrasado, ajude. Ela falou, então, a cidade e quem vive ali acaba sendo afetado também. Então, se você muda para mim, você não muda só para mim. Você muda para aquelas outras pessoas também. Mas a questão da acessibilidade hoje não é só a pessoa com deficiência. É o idoso, é a criança. Você vai percebendo, a pessoa conforme ela pega uma idade, ela tem dificuldade para subir rampas, para subir escadas mais radicais, mais severas, com degraus. Então,
o mundo caminha para isso. Hoje a pessoa com deficiência e a pessoa idosa, ela está praticamente no mesmo barco, mesma trincheira de luta por melhoria. Né? A gente fala isso nas participações da gente nas reuniões de conselho. A casinha do ônibus, ela tem que ser acessível para o cadeirante, ela tem que ter sensor para o cego, tem que ter uma estrutura para o surdo, que ele aparece ali, talvez ele precise. E para o idoso. O idoso tem o direito de andar de ônibus. Não dá para falar assim, o tiozinho que se vira, sobe, não. O motorista o ônibus tem que ter aquela plataforma que desce e o cara sobe e vai embora. É direito dele, ele é um cidadão. Então, se a gente discute cidadania, e aí que pega todo mundo fala, eu defendo cidadania, direitos humanos, justiça. É a mesma coisa de falar, eu também sou cristão, todo mundo é cristão. Cristão que não ajuda o ceguinho a atravessar a rua, sabe? Que cristão é você, né? Cristão que tem um cadeirante ali, você quer que eu te ajude? Não, larga o cara lá, ele que se vira, o problema dele. Entendeu? Então isso é cultura, é sentimento. As pessoas precisam desenvolver esse sentimento, esse respeito, né? Que seria, às vezes até falo para os caras, pegar a visão do Mestre Jesus, já que são cristãos. Amai-vos uns aos outros. O que é amor? Se amor não foi isso, o que é então? Não, a moça é bonitinha, eu vou lá, pego na mão dela, ajudo ela a atravessar até a sacola da rua. Aí tem uma senhorinha, nem olha para ela, tiazinha, fica aí. Entendeu? Isso é feio, deselegante. Isso é deselegante. Daqui a algum tempo, isso vai ser elegância. Será considerado uma pessoa elegante aquela que ajuda a outra. Será considerado um cavalheiro, um gentleman, uma dama, aquela que dá ajuda para o outro, quando ela vê. É isso que vai acontecer na sociedade, a gente imagina que vai precisar acontecer. O cadeirante hoje a gente vê pela cidade, eles se viram, mas não tem rampa. O cadeirante pega onde? Vai na lotérica, inclusive entra lá na preferencial, ele vai no banco, mas as ruas, as calçadas ainda não são, na sua totalidade, acessíveis. Né? Então é uma situação que tem que vir de fora para dentro. Porque às vezes o cara, quando vai para a estrutura pública, ele não pensou nisso. Por mais que tenha engenharia, arquitetura, cara que fala, cara que se elegeu em nome de Jesus e tudo, coisa e tal, mas ele não esquece o próximo, o irmão, né? Ele não lembra que o mestre, né, todo mundo se diz cristão, ele andava cuidando desse povo, olhando e ajudando as pessoas. E é possível fazer isso também, é possível. Se não fosse possível, não teria meio. Eu falei, não existe uma indústria por trás disso, não existia feira, não existia mercado. Se existe mercado, existe indústria, existe pessoas, é só fazer funcionar. Né? Eu tenho clareza disso.